que possamos estar sendo mais uma vez alimentados por esta genuína, poderosa, infalível, inerrante palavra, a palavra do Senhor, meu Deus. Assim usa o teu servo, guarda a sua casa, em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Bem, os irmãos podem tomar assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos proporciona nesta noite de estarmos aqui nesse lugar maravilhoso e abençoado. Podemos declarar e dizer que esse é o melhor lugar para nós estarmos, é na casa de Deus. Eu quero estar meditando com os irmãos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo de número 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9 ao versículo de número 12. Amém? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Meus irmãos, esses 4 versículos da carta de Paulo aos Colossenses, é fato que todo o capítulo, toda a carta, ela nos traz ensinamentos importantes, mas o tempo é escasso para que nós pudéssemos estar aqui falando a respeito de tanta coisa e tanta profundidade que Paulo utiliza nos seus escritos, mas foco nesses 4 versículos aqui nesta noite, onde nós nos encontramos para participarmos da ceia do Senhor. E por vezes nós nos perguntamos, todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, e principalmente num culto como esse, nós temos que ser bem específicos a respeito daquilo que nós temos para fazer aqui nesta noite. Nós não estamos aqui para falar de outro assunto, a não ser de Cristo, que morreu e ao 3º dia ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. Nós temos como propósito nesta noite estar aqui participando da comunhão e do sangue do corpo de Cristo. Mas, observando a palavra de Deus, nós também encontramos algumas exortações da Bíblia e alguns ensinamentos práticos da palavra de Deus, porque a Bíblia, irmãos, ela não é um livro de teorias. A Bíblia é um livro que tem poder, que tem autoridade, mas ela só funciona na nossa vida se ela for colocada em prática. Nós não adianta aprender a Bíblia na sua teoria, não adianta decorar versículos, não adianta saber ler o Salmo 91, Salmo 23 de cor, não adianta citar versículos, nós temos que praticar a palavra de Deus. Assim, a Bíblia, ela nos ensina que a vida cristã é prática, ela não é teórica. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a esta igreja, a qual ele elogia, trazendo
algumas informações aqui para os irmãos. Ele recebeu notícias de como estava esta igreja. Ele recebeu notícias de como estava o andamento, o encaminhamento daqueles irmãos e o progresso daqueles irmãos na sua vida espiritual. E Paulo, assim como por todas as igrejas por onde passou, por todos os irmãos que foram alcançados pela sua pregação, Paulo, além de ser um homem que dependia muito das orações dos irmãos, além de ser um homem que sempre se colocando como dependente, orando pelos irmãos, mas também necessitando que os irmãos orassem pela vida dele, Paulo não cessava, mesmo diante de tantas ocupações e de tantos problemas que tinha para resolver, que tinha para enfrentar, Paulo sempre estava orando pelos seus irmãos, pelas ovelhas que ele então alcançou para Cristo. E Paulo estava orando para esta igreja, orando para que esses irmãos pudessem cada vez mais estar crescendo, cada vez mais estar se desenvolvendo. E Paulo, ele tem como um dos seus objetivos nas suas orações, orar para que esses irmãos possam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Algo que nós precisamos atentar para isso, meus irmãos. Como eu disse, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos nos voltarmos para a palavra de Deus e olhar aquilo que Paulo escreve aos Romanos, dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos entender que quando nós oramos e pedimos alguma coisa, nós pedimos alguma coisa diante do Senhor e desde já apresentamos a Deus dizendo: Senhor, eu estou pedindo, mas ao final de tudo, seja feita e prevaleça a sua vontade. Assim, conhecer a vontade de Deus, irmãos, é algo que nós precisamos estar sempre buscando para a nossa vida. Ou qual é a vontade de Deus para o seu povo? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Se nós aqui nos levantarmos e dizer: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei qual é a vontade, qual é o plano que Deus tem para a minha vida, irmão, não seja ignorante. Não seja daquele que acha que tem que se levantar um profeta e dizer: Deus quer que você faça isso e aquilo. Irmão, não precisa de profeta para dizer aquilo que Deus já te falou através da palavra. Não precisa de profeta se levantar e profetizar, assim diz o Senhor, uma vez que já está profetizado e escrito na Bíblia. Muitas vezes as pessoas correm atrás de profetas, atrás de profecias para dizer: não, eu só faço se alguém se levantar e dizer que eu tenho que fazer. Irmão, nós temos que criar vergonha na cara ao lermos a Bíblia, e se Deus está nos mandando fazer, nós temos que fazer. Não precisa se levantar ninguém com voz de profecia, pisando, fazendo barulho com seu sapato, com seu salto alto para achar que Deus está falando. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Se Deus está falando: eu quero que você faça, eu quero que você pratique, eu quero que você viva. Nós não precisamos de profecia para isso. Por isso nós temos a maior profecia que está nas nossas mãos. Nós temos a maior profecia, que é a palavra de Deus, que está ao nosso alcance. Por isso Paulo diz, ele orava para que aquela igreja fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus. Orava para que aquela igreja fosse cheia do conhecimento daquilo que Deus tem e quer do seu povo. E Deus, irmãos, Ele não pede por favor, Ele não força, Ele não obriga, mas Ele não precisa pedir por favor: minha igreja faça isso, meu servo faça isso, não. Quando nós vamos olhar para a vontade de Deus, nós vamos olhar para a vida de Cristo, aquele que submeteu-se à vontade de Deus, aquele que abriu mão de toda a sua glória para se submeter à vontade de Deus. E foi lido aqui no início desse culto que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Às vezes fazer a vontade de Deus é contrariar a nossa própria vontade. Fazer a vontade de Deus é muitas vezes o contrário daquilo que nós queremos. Mas podemos dizer: Senhor, eu queria fazer outra coisa. Mas nós não somos o oleiro, nós somos o barro. Nós estamos na roda de Deus. E Deus nos molda do jeito que Ele quer.
Deus faz de nós do jeito que Ele quer. E nós não temos que nos moldar através da vida dos outros. Nós temos que entender que Deus faz um vaso conforme o seu querer e conforme a sua vontade e coloca onde Ele quer. Isso é a vontade de Deus. E é isso que Jesus ele veio fazer aqui. É isso que Jesus veio cumprir aqui. E fazer essa vontade muitas vezes é algo dolorido. Mas no reino de Deus, irmãos, nós podemos aprender que nós não perdemos. Com a vontade de Deus, nós não perdemos. Em Hebreus está escrito que Jesus suportou todas as aflições, tendo em vista o gozo que lhe estava preparado. O crente fazendo a vontade de Deus, ele tem as suas aflições, ele tem as suas lutas, mas também há uma certeza no nosso coração. Há um gozo que nos está preparado. Há um gozo que está preparado para o seu povo. Há um gozo que está preparado para a sua igreja. E Paulo, então, ele estava ali, orando e desejando para que os colossenses, a igreja de Colossos, fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus. Cheios do conhecimento, de toda a sabedoria da parte de Deus. Paulo se colocava diante do Senhor para que aqueles irmãos fossem sábios diante da presença de Deus. Paulo orava para que aqueles irmãos tivessem inteligência espiritual. E aí eu pergunto para os irmãos, será que nós temos buscado essa inteligência? Será que nós temos buscado essa sabedoria? Essa sabedoria aqui, irmãos, ela não é aprendida aqui nessa terra. Essa inteligência aqui, ela não se alcança pelo muito estudo. É inteligência espiritual. É uma inteligência que só recebe aquele que entregou a sua vida para Jesus. É uma inteligência que não é humana. É uma inteligência que aquele que criou o computador não tem. É uma inteligência que aquele que criou o avião não tem. É uma inteligência que aquele que inventou a imprensa não tem. É uma inteligência que aquele que inventou a luz não tem. Ou melhor, a lâmpada elétrica. Porque quem criou a luz foi Deus. Os homens não têm essa inteligência, meus irmãos. Mas essa inteligência está à disposição da igreja de Cristo. Essa inteligência está à disposição daqueles que são servos do Deus Altíssimo. Essa inteligência espiritual, o Senhor tem concedido ao seu povo. E sabe para que Deus, irmãos, quer que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, cheios de sabedoria e cheios de inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor. Para que nós possamos andar e alguém lá na frente poder chegar e dizer: eis que esse que tem passado por nós é um santo homem de Deus. É um comportamento, irmãos, onde as pessoas podem muitas vezes nos criticar, mas para falar de nós tem que mentir. É um comportamento que para chegar e falar do crente, tudo bem, você está falando, mas você tem que inventar muita coisa, porque ele é irrepreensível. Ele não se curva, porque ele está diante do Senhor. E quem anda diante do Senhor, irmãos, quem anda diante da presença de Deus, quem anda dignamente diante do Senhor, podem se levantar até acusadores contra ele. E se levanta, irmão. E se levanta. Deus não está dizendo que nós não vamos passar por isso. Mas se nós temos um andar digno diante da presença de Deus,
O nosso Deus é quem julga as nossas causas. O nosso Deus é quem está olhando pelas nossas vidas. O nosso Deus é quem está olhando o nosso comportamento. O nosso Deus é quem está contemplando as nossas ações. E é Ele que está a defender o seu povo. Por isso, tendo conhecimento da vontade de Deus, tendo a sabedoria de Deus e tendo inteligência espiritual, nós andamos diante do Senhor, agradando Ele em tudo. Não é agradando em algumas coisas. Não é um dia deixando o Senhor feliz e no outro dia entristecendo o Senhor. Não é fazendo um dia a vontade de Deus, tudo bem, hoje é segunda-feira, estou descansado, hoje eu vou fazer tudo para a glória de Deus, mas na terça-feira não, hoje eu não estou interessado, do jeito que vier eu vou fazer, de qualquer maneira. Não, meus irmãos, não é assim. O crente, o servo de Deus, ele agrada o Senhor em tudo, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo que ninguém esteja vendo, mas o Senhor está ali. Mesmo que ninguém vá te acompanhar, mas o crente sabe, Deus está comigo o tempo todo. E nós não fazemos para o homem, meus irmãos. Nós sabemos que o nosso Senhor está nos céus. Nós sabemos que aquele que está acima de tudo é o nosso Deus. E tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Algo triste é quando alguém blasfema do nome de Deus por causa do nosso comportamento. Algo triste é quando chega alguém e diz, olha lá, aquela pessoa fala que é crente, mas olha o que ela está fazendo. Irmão, nós sabemos que a lei de Deus ela é universal e é para todo mundo, mas para o crente a responsabilidade é maior. Nós sabemos que para o servo de Deus, irmãos, a cobrança é maior. Porque nós carregamos a Bíblia nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Essa semana eu sei que os irmãos viram mais um escândalo envolvendo a igreja de Cristo, mais um pastor sendo preso. E as pessoas enchem a boca para dizer é pastor e é da Assembleia de Deus. É triste, irmãos. Porque quando nós fazemos as coisas certas, ninguém divulga, não é notícia. Ninguém divulga o que a igreja faz de bom. Ninguém divulga quando um drogado é liberto. Isso ninguém fala, irmãos. Mas quando é para se levantar um escândalo, eles enchem a boca. É divulgado em tudo que é canal de notícia. E aí o diabo aproveita, meus irmãos. E é por isso que nós temos que agradar o nosso Senhor em tudo. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, meus irmãos. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. Deus está vendo tudo. Está contemplando tudo. E é por isso que nós devemos estar sempre fazendo a vontade do Senhor, mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém nos acompanhe. Mas o nosso Deus está ali. Agradando Ele em tudo. E também, nós precisamos frutificar em toda boa obra. Nós, como crentes em Cristo, nós precisamos ser frutíferos. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos dar fruto. A Bíblia conta uma parábola. Não é da parábola que Jesus amaldiçoou e secou, não. Mas é de uma outra. Estava ali plantada uma figueira. E ela não produzia fruto. E o dono da lavoura, ele diz, olha, eu vou cortar essa árvore aqui porque não tem mais recurso, não. Mas aquele trabalhador fala, não, tem um pouco de paciência, vamos adubar ela. Vamos trabalhar nela. Vamos esperar mais um ano. Depois a gente volta para ver o resultado. Deus tem muita paciência conosco, irmãos.
Deus está dando tempo para nós. Deus está nos dando a oportunidade de ser melhor a cada dia. O que Deus não faz, irmão, é dar corda para o nosso erro. O que Deus dá é oportunidade para a gente se arrepender. Deus está dando terra, Deus está colocando adubo, Deus está tendo esperança. Não, Ele vai melhorar. Ela vai melhorar. Deus não está aprovando o que a gente está fazendo de errado, não, irmãos. Deus está dando oportunidade para a gente se arrepender. Não podemos confundir as coisas. Não, eu estou fazendo, mas está tudo bem. Deus, ninguém está falando nada, não, irmão. Deus está dando oportunidade para a gente se arrepender. Deus está dando a oportunidade para a gente se colocar diante de Deus. Senhor, o Senhor está falando, eu vou me curvar diante do Senhor e vou pedir perdão ao Senhor, porque eu quero consertar minha vida. Deus não dá corda não, irmão. Deus dá oportunidade. O que Deus oferece é oportunidade, porque, irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. E se alguém chegar a se perder, irmão, não foi porque Deus não teve misericórdia, porque Deus tem muita. Então Deus faz isso, porque Deus quer nos ver produzindo, frutificando, crescendo no conhecimento de Deus. Nós, como crentes, irmãos, nós precisamos desenvolver. E nós não estamos aqui para ser tratados com leite a vida toda, não, irmãos. Não. Nós não somos. Não somos ensinados a ser tratados com leite a vida toda, não. Leite é para recém-nascido, irmãos. Nós temos que ser tratados com alimento sólido. Se chegarmos, irmãos, e ver crente velho na rua aprontando, pode chegar e falar, olha, se você não se arrepender, meu filho, tem escape não. Novo convertido, irmão, criança, carrega no colo. As ovelhas velhas, bode velho, não, irmão. Não. Jesus falou, as ovelhinhas eu carrego no colo. E carrega, irmão, amamenta. Mas nós temos que entender, irmão, chega um momento que é necessário o alimento sólido. Chega um momento que é necessário porque tem que haver crescimento, desenvolvimento na nossa vida espiritual. Por isso Deus trabalha dessa forma na nossa vida. Por isso Deus age dessa forma na nossa vida, para que nós venhamos a crescer no conhecimento de Deus. A Bíblia diz, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que desenvolver. Por isso, aos Hebreus está escrito que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Devemos. Porque ele diz, já era para vocês serem mestres pelo tempo. Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos desenvolver. Ah, mas o irmão não veio aqui, então não volto na igreja mais não, porque ninguém me visita, irmão. Se a gente for depender disso, se a gente for depender dessas coisas, está difícil, irmão. Se a gente for depender de ser paparicado, porque o irmão não liga para mim, está difícil assim, irmãos. Nós temos que nos apegar a Cristo. Nós temos que nos apegar a Jesus. Nós temos que olhar para Cristo. E é assim que nós prosseguimos. Mas como meu tempo aqui é curto, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos dar graças ao Pai. Dê graças ao Senhor, irmãos. Sabe por quê? Apesar de todas as nossas falhas, Ele nos fez idôneos para participar da herança dos filhos da luz. Apesar de todas as nossas falhas, sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele nos fez
idôneos para isso. Nenhum de nós aqui merecíamos, irmãos. Nenhum de nós. E se nós hoje estamos aqui, é porque Ele nos fez idôneos para isso. Para participar dessa herança. E nós temos uma herança no céu incorruptível preparada para nós. Às vezes, ouvindo essas coisas é difícil. Mas por que é assim? Irmãos, essa palavra, irmãos, se ela dói no meu ouvido primeiro. O mais ouvido que está próximo de mim, que é o meu. Quando Deus fala, Ele fala primeiro comigo. E Ele cobra de mim primeiro. Nós não estamos aqui se colocando acima ou maior do que ninguém. Nós estamos aqui, irmãos, na condição de servos que estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Porque eu quero chegar no céu, irmão. Eu quero chegar no céu. Eu quero que você me acompanhe. Eu não quero que nós venhamos a morrer na praia. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós pratiquemos a Bíblia. Pratiquemos a sua vontade. Nós não estamos aqui para receber uma aula teórica. Nós estamos aqui, irmãos, é para chegar amanhã, segunda-feira, e alguém passar de nós, ouvir palavras de nós, palavras sadias. Não é ouvir palavrão da nossa boca, não é ouvir palavra torpe da nossa boca. Um dia a nossa boca foi um sepulcro aberto, hoje não, irmão. Hoje nós profetizamos vida. Amém? Hoje nós profetizamos vida. Se não for para abençoar as pessoas, irmãos, a nossa boca tem que ficar fechada. Porque nós vamos participar da herança dos santos na luz. Nós fomos santificados por Deus, estamos sendo santificados por Deus a cada dia. Portanto, irmãos, nos lembremos que nós temos uma herança no céu. Nós temos uma herança no céu, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Deus nos adotou como filhos amados para podermos estar aqui. E que nós possamos, irmãos, viver como filhos de Deus. Deus não tem filho bastardo, irmão. Deus tem filho obediente. Deus não tem filho bastardo. Deus tem filho obediente. Para ser filho de Deus, tem que ser obediente, irmão. Porque o nosso Deus, sendo o nosso Pai, quando é necessário, Ele nos corrige. Quando é necessário, Ele ainda não retirou de nós a vara da correção, da disciplina, porque Ele é Pai, irmãos. E Ele quer que nós estejamos agradando a Ele em tudo, a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, o propósito de Deus é nos aperfeiçoar para o céu, irmãos. Amém? Deus nos chamou para sermos separados desse mundo. Se a gente quiser viver como o mundo, filhos de Deus nós não seremos. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.